Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Paulo Freire. As pessoas podem mostrar que são coerentes em suas atitudes ou em tudo ao contrário. A pessoa é coerente quando age de acordo com os seus princípios e valores. Quando a pessoa diz uma coisa, mas faz o contrário, mostra uma contradição entre atitudes e palavras que geram uma sensação de pouca coerência ética diante das outras pessoas. O que acontece quando uma pessoa é incoerente é que ela decepciona o outro por criar falsas expectativas. Existem certas atitudes que mostram que uma pessoa pode ser pouco coerente. Por exemplo, prometer uma coisa e não cumprir. Ou então dizer algo que não sente, na realidade, pelo simples fato de mostrar-se bem diante dos outros, ou diante do seu interlocutor. As pessoas coerentes são firmes. As pessoas coerentes são firmes especialmente em seus princípios e valores. Princípios que atuam como normas do bom caminho, porque a ética pessoal ajuda a diferenciar entre o bem e o mal. Uma pessoa coerente transmite sinceridade, o que ajuda a estabelecer relações pessoais sólidas, porque a amizade verdadeira exige compromisso e seriedade na palavra. As pessoas coerentes apresentam paz interior, porque são honestas consigo mesmas, ou seja, são fiéis aos seus pensamentos. Estas pessoas precisam lidar com contradições internas, ideias irracionais e a preguiça do seu dia a dia, ou melhor, são tão humanas como qualquer mortal. Entretanto, desenvolvem um sentido interior de honestidade profunda, um sentimento que brilha com força. A credibilidade só se ganha a partir do momento em que vivemos verdadeiramente alinhados com os valores que defendemos. Nós só temos credibilidade das pessoas com quem relacionamos quando existe coerência entre o que dizemos e o que fazemos. Por exemplo, um pai que educa o seu filho, ele diz para não se levantar da mesa sem pedir licença, e logo em seguida o pai levanta-se da mesa e não pede licença. Este não é um pai coerente. Apesar de parecer uma ação simples, a educação que este pai está a dar ao seu filho não vai ter o mesmo impacto que teria se este pai fosse coerente na mensagem que passa e no comportamento que tem. É muito importante sermos verdadeiros conosco e com os outros. De que vale dizer que é amigo de alguém quando o seu amigo precisa de você, você não está presente, não tem tempo para ele e tem tantas outras coisas mais importantes para fazer. E não estamos falando em dinheiro. Quando falamos de ajuda, parece que imediatamente vem à nossa mente a questão financeira. Mas nós estamos cansados de saber que nem sempre é esta ajuda que as pessoas estão precisando de nós. Quem sabe apenas um ouvido para ouvir, um desabafo. Quantas vezes encontramos pessoas que dizem valorizar a partilha, a solidariedade, e depois verificamos que na sua vida vivem de forma egocêntrica, apenas se preocupam com o seu próprio bem-estar? Tentemos, como cristãos, ser pessoas diferentes. A felicidade que todos nós procuramos não está somente no nosso próprio bem-estar. Nós somos verdadeiramente felizes quando fazemos alguém feliz, quando nos entregamos verdadeiramente aos outros. Ninguém é feliz sozinho. Precisamos uns dos outros porque cada um de nós só é importante e feliz a partir do momento em que é importante para alguém e quando faz feliz alguém. Na nossa coerência de vida, precisamos distinguir
felicidade momentânea da verdadeira felicidade. Para sermos verdadeiramente felizes, precisamos de estar alinhados com os nossos valores. É necessário haver equilíbrio e coerência entre os nossos valores e as nossas atitudes. É muito importante avaliar se a escolha que vou fazer hoje pode condicionar a minha felicidade e a dos outros amanhã. O que é verdadeiramente importante para mim? O que eu quero para a minha vida? Como quero um dia ser lembrado? É importante pensarmos, refletirmos sobre essas questões para que possamos ter uma vida cheia, uma vida que faça sentido. Porque quando a nossa vida faz sentido, aí sim vivemos motivados, sentimos-nos realizados e verdadeiramente felizes. E que sentido tem a nossa vida? Equivale expormos os nossos pensamentos, os nossos valores, quando na nossa vida os nossos comportamentos e as nossas atitudes são completamente adversas. A atitude é, sem dúvida, muito mais importante do que as palavras. Não faz qualquer sentido defendermos valores que não pomos em práticas na nossa vida. É fundamental sermos coerentes, pois só assim teremos a credibilidade que almejamos. Nenhuma pessoa pode transmitir coerência ao outro se não tem coerência consigo mesmo. Isto é, na medida em que você se conhece melhor, sabe quem é e o que quer, transmite mais autenticidade ao outro, porque se sente livre em mostrar-se como realmente é. Este é o maior tipo de coerência que há, é que surge da verdade interior e da autoestima. A coerência entre pensamento, sentimento e ação mostra um grau de maturidade profundo em uma pessoa. A maturidade é fruto do autoconhecimento, do valor da experiência, do crescimento interior que surge especialmente com o passar dos anos. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Os olhos não enxergam lá dentro e a alma é um mistério profundo e só quem a criou conhece bem de perto. Por isso toda a aparência pode ser doente e nem sempre o que se sente pode ser mostrado. É melhor que seja assim, coerente, que combine, para que o amigo não confunda, não se engane, não enxergue diferente do que realmente sou. Não enxergam lá dentro. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A missão pede a todos os cristãos que proclamem o Evangelho com a palavra, mas sobretudo com a coerência de sua vida. Só assim sereis testemunhas críveis da esperança cristã e podereis difundi-la a todos. Ao aplicar o conceito da coerência cristã, nos referimos principalmente à conexão, relação ou união que deve existir entre fé e vida, entre aquilo que cremos, o Evangelho do Senhor e o modo como vivemos no nosso dia a dia. Nesta coerência está o segredo da santidade, a qual Deus chama a cada um de nós em nosso próprio estado de vida. Por isso, é tão importante que da fé na mente e no coração passemos à fé na ação. Um cristão coerente é aquele que sustenta com suas obras o que crê e afirma com palavras. Não há diferença entre uma coisa e outra.
Só é possível sermos cristãos verdadeiros se há uma estreita unidade entre a fé que professamos com nossos lábios e a fé acolhida em nossa mente e coração e nossa conduta na vida diária. Desta forma, nossa fé passa a ação, mostra-se e evidencia-se por nossos próprios atos. Quem não conhece aquele provérbio antigo? As palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. A coerência cristã tem que viver não só quando as coisas se lhe apresentam fáceis, mas também quando é posto à prova. Um cristão incoerente com sua fé e condição de batizado, ao contrário, é aquele cujas obras contradizem abertamente o que sustenta com suas palavras. O que diz crer o seu coração anseia no mais profundo de seu ser. É, por exemplo, aquele que diz: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não basta ocuparmos os primeiros bancos da igreja. É preciso que as pessoas nos vejam no dia a dia coerentes com o que nos mostramos na igreja. É no relacionamento familiar, no relacionamento com os colegas de trabalho, com os clientes, que as pessoas perceberão a fé que professo. E perceberão, sobretudo, se existe coerência entre o que professo com aquilo que efetivamente me comporto. É claro que, chamados a ser santos, a vida nos colocará pedras em nosso caminho. E podemos também ter que experimentar muitas dificuldades para realizar esta vocação. Essas dificuldades para viver a coerência, as encontramos dentro de nós mesmos, em nossa fragilidade, ou em nossa débil vontade diante de nossa inclinação para o mal, ante os maus hábitos, os vícios dos quais às vezes é difícil a gente se desapegar. Como posso ser coerente, ser santo, se faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que me propuser a fazer? Em nossos dias, lamentavelmente, se persegue às vezes com intensidade aberta ou muito sutilmente a quem aspira com coerência viver a vida cristã. Quantos conceitos tentam incrustar em nossas cabeças? Que se diga a propalada ideologia de gênero, por exemplo. Se não tivermos devidamente preparados, animados a viver a coerência evangélica diante de algumas situações, muitos de nós, por medo de sermos diferentes, preferimos passar despercebidos, atuar como os demais, sacramentando nossa omissão diante do conceito ou a ideia apresentada. Meu irmão, o primeiro passo para uma vida de maior coerência é aceitar com humildade e simplicidade esta verdade e, a partir daí, buscar reduzir cada vez mais a distância que há entre nossa mente e o nosso coração, nutridos pela fé, sustentados pela esperança e animados pela caridade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Meu amigo, minha amiga, como sempre dizemos, este mundo pode ser transformado. E ele está à espera de sua ação como pessoa de bem, pessoa que professa e, sobretudo, pratica a crença no Deus verdadeiro. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Desta forma, as pessoas verão a Deus diante de nossos posicionamentos. Tenha coragem e a persistência para assumir os seus posicionamentos. Abandonemos de vez por todas os nossos interesses particulares, pequenos, mesquinhos, em prol do interesse maior que é de toda uma coletividade. Quero encerrar o programa de hoje com a mesma frase que eu iniciei, frase do educador Paulo Freire: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, vamos chegando ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Fontes de pesquisa para o programa de hoje: www.reorganiza.pt,
www.conceitos.com, www.vidacristã.org.br. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e te convidamos a estar de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM, quando estaremos apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota na próxima quinta-feira. Até quinta, conto com a sua audiência. Mesmo que no coração a intenção seja correta, ainda que no pensamento a coisa esteja certa, é preciso não deixar que uma só palavra ou atitude desmereça o que vale e atrapalhe a quietude de quem cada dia busca ser melhor. Mesmo que no coração a intenção seja correta, ainda que no pensamento a coisa esteja certa, é preciso não deixar que uma só palavra ou atitude desmereça o que vale e atrapalhe a quietude de quem cada dia busca ser melhor. Os olhos não enxergam lá dentro e a alma é um mistério profundo, e só quem a criou conhece bem de perto, e por isso toda aparência pode ser doente, e nem sempre o que se sente pode ser mostrado. É melhor que seja assim, coerente, que combine, pra que o amigo não confunda, não se engane, não me enxergue diferente do que realmente sou. Os olhos não enxergam lá dentro e a alma é um mistério profundo, e só quem a criou conhece bem de perto, e por isso toda aparência pode ser doente, e nem sempre o que se sente pode ser mostrado. É melhor que seja assim, coerente, que combine, pra que o amigo não confunda, não se engane, não enxergue diferente do que realmente sou.